Olá, eu sou o Michael e irei apresentar os óxidos na disciplina Química Geral e Inorgânica, junto com os integrantes do grupo. Introdução aos óxidos. O termo óxido é possível deduzir que esses compostos são binários, ou seja, formados por dois elementos químicos diferentes, sendo um deles o oxigênio. Mas é preciso levar em consideração que esse conceito é válido apenas para compostos binários, em que o oxigênio é o elemento mais eletronegativo, que apresenta NOx igual a -2. Por essa razão, cabe lembrar que a substância que tem o oxigênio ligado ao flúor, o único elemento mais eletronegativo do que ele, não é considerada um óxido, e sim um fluoreto, o fluoreto de oxigênio. Os óxidos não têm um conjunto de propriedades que os caracterizam como grupo de substâncias. Assim, por exemplo, o óxido de bário é um óxido iônico, já o dióxido de carbono é um óxido molecular. De modo geral, quanto mais próximo do oxigênio na tabela periódica está o elemento ligado a ele, maior é o caráter molecular. Quanto mais afastado, maior é o caráter iônico. Observe a imagem da tabela periódica, aonde a posição do oxigênio está destacada. Os gases nobres foram excluídos do esquema porque apenas o xenônio, em condições especiais, forma óxido ou trióxido de xenônio. E o flúor foi excluído porque o fluoreto de oxigênio não é um óxido. Aqui temos dois tipos de óxidos, os óxidos iônicos e os óxidos moleculares. Os óxidos iônicos são sólidos que têm alta temperatura de fusão. O óxido de magnésio, por exemplo, funde a cerca de 2.800 graus Celsius. O óxido de alumínio, perto de 2.050 graus Celsius. No estado líquido, conduzem bem a corrente elétrica. Nas condições ambientes, os óxidos moleculares podem ser gasosos, líquidos e sólidos. Em gasosos, temos, por exemplo, o dióxido de carbono, o monóxido de carbono, monóxido de nitrogênio e entre outros. No estado líquido, temos, por exemplo, a água, o peróxido de nitrogênio, dióxido de enxofre e entre outros. E no estado sólido, temos penóxido de disfósforo e dióxido de silício e entre outros. Óxidos e a mineralogia. Os óxidos são muito presentes no nosso cotidiano, de forma especial na mineralogia, já que muitos minerais contêm óxidos, né? E vou dar alguns exemplos de minerais que contêm óxidos em sua composição. Anatásio é uma das três formas minerais do dióxido de titânio. É sempre encontrado na forma de pequenos cristais isolados e bem definidos, como dá para ver na foto. E esse mineral cristaliza no sistema tetragonal. O outro mineral que é praticamente primo desse mineral, que é uma também das três formas do dióxido de titânio, é o rutilo, é polimorfo. Esse mineral é de amplo uso na indústria de cerâmica, mas também em outras áreas, como a da óptica, já que esse mineral tem alta anisotropia. Ele é usado na construção de aparelhos de análise também. Outro mineral bastante conhecido é a bauxita, que contém óxido de alumínio. Ele foi descoberto em 1821. Trata de uma rocha de coloração avermelhada, também podendo ter outras cores. Ela é rica em alumínio, com mais de 40% de alumina, que é o óxido de alumínio. A proporção dos óxidos de ferro que determina a coloração da rocha, podendo existir bauxita branca ou vermelha. O outro mineral é a pirolusita. Foi nomeada em 1827, mas já era conhecida antes, pois as pessoas usavam para remover tons de marrons e vermelhos na fabricação de vidro. E esse óxido é uma das principais fontes de manganês do planeta. Um outro mineral é a uranita. É um mineral radioativo das classes dos óxidos inorgânicos. É rico em urânio, como o nome já diz, né? O nome é bem sugestivo, e o principal composição química desse mineral é o dióxido de urânio. Um outro mineral é o coríndon.
é o mineral dióxido de alumínio, conhecido pela sua dureza. A dureza desse mineral é 9 na escala de Mohs. E pelo seu brilho intenso também. Devido a essas características, ele é muito utilizado como gema e joias, em uma das suas diferentes variedades. Né? A principal gema que vem desse mineral é a safira e o rubi, né? Joias bem conhecidas aí, gemas bem conhecidas. E é preciso tomar cuidado na hora de fazer o teste de dureza desse mineral, pois pode acontecer alguns erros, porque esse mineral ele pode alterar em micas. Um outro mineral é a ilmenita, que é um óxido de titânio e ferro, de muita importância econômica. Não é comum de ser usada como minério de ferro, mas sim como minério de titânio, que com o progresso da engenharia aeroespacial tem ganhado importância por sua resistência. Também é usado na fabricação dos pigmentos, substituindo os compostos de chumbo. Pode ser confundido com a magnetita ou a hematita, mas são em geral distinguíveis pelo seu exame físico da amostra. A magnetita, como eu disse no slide anterior, que parece muito, né, com a ilmenita, um óxido de ferro, que apresenta uma forte magnetismo, como o nome também sugere. Como produto do acoplamento, esse mineral é um produto do acoplamento de dois cátions de ferros presentes, que geram um momento magnético não compensado. As pesquisas ao redor de cima natural são diversas, abrangendo não só a geociência, mas também as ciências biológicas e as ciências de materiais. Por último, o último mineral, esse que é bastante comercializado, principalmente no Brasil, é a hematita, que contém óxido de ferro. E é uma das principais rochas de extração do principal óxido comercial, que é o minério de ferro. O minério de ferro, a fundo de curiosidade, é uma das principais riquezas do Brasil. A principal riqueza do Brasil, na verdade, em questão de minérios, né? Em 2013, foram transportados em média 292 toneladas. E esse ferro é adquirido a partir do óxido de ferro 3, que envolve reações de oxirreduções, já que nas siderúrgicas o ferro iônico do óxido se transforma em metálico, podendo assim ser comercializado por todo mundo. Nomenclatura dos óxidos. Óxidos moleculares ou de redes covalentes é quando um elemento forma mais de um óxido e quando possui oxigênio ligado a um metal. O nome desses óxidos são determinados usando prefixos numéricos gregos, que são mono, di, tri e assim por diante. A regra para a nomenclatura desses óxidos é a seguinte: inicia-se com o prefixo com a quantidade de oxigênio, mais óxido de, mais o prefixo com a quantidade de átomos do elemento que está ligado ao oxigênio, finalizando com o nome desse elemento. Exemplo, dióxido de carbono. Os óxidos iônicos, diferentemente dos óxidos moleculares, eles apresentam o oxigênio ligado a um metal. Porém, a regra de nomenclatura para esses óxidos são as mesmas utilizadas para os óxidos moleculares. Entretanto, existem algumas nomenclaturas específicas para alguns tipos de óxidos metálicos que é baseada na valência do elemento ligado ao oxigênio. Quando o elemento ligado ao oxigênio apresenta uma única valência, ou seja, quando tem somente uma forma desse elemento se ligar ao oxigênio e formar somente um tipo de óxido, a regra para a nomenclatura deste é a seguinte: óxido de mais o nome do elemento. Exemplo, óxido de sódio e óxido de alumínio. Quando os óxidos iônicos são formados por mais de uma valência, com elementos que têm mais de uma valência, a nomenclatura fica óxido mais o nome do metal de menor valência mais o sufixo oso. Exemplo, óxido ferroso e óxido cuproso. Quando o metal ele tem uma maior valência, a regra fica óxido de mais o nome do metal de maior valência e o sufixo ico. Exemplo, óxido férrico e óxido cuproso. Os óxidos são compostos binários, ou seja, eles são constituídos de dois elementos químicos, onde os átomos de oxigênio são ligados a outros elementos. Os óxidos podem ser classificados como óxidos básicos, ácidos e neutros. Básicos são óxidos formados por metais alcalinos e alcalinos terrosos que são ligados a um átomo de oxigênio. Esse tipo de óxido reage com ácidos e formam sal e água.
eles também podem reagir com água, formando bases, e eles possuem caráter iônico. Dois exemplos que podemos citar são o CaO, o óxido de cálcio, e o CuO, óxido de cobre. Como já foi dito, um óxido básico, quando reage com água, forma uma base. Podemos exemplificar isso com a seguinte reação. Quando o CaO, um óxido básico, reage com água, ele forma o CaOH2, que é uma base. Também, quando o óxido básico reage com ácido, ele forma sal e água. Podemos exemplificar isso na reação do MgO, que reage com 2HCl, forma o MgCl2 e água. Agora falando dos óxidos ácidos. Os óxidos ácidos são óxidos formados por ametais ligados ao oxigênio. Esse tipo de óxido reage com água, formando ácidos, e também pode reagir com ácidos, formando sal e água. E ele possui caráter covalente. Dois exemplos que podemos citar com óxidos ácidos são o CO2, dióxido de carbono, e o CO3, óxido sulfúrico. Como já foi dito, um óxido ácido pode reagir com água e formar um ácido. Podemos exemplificar isso com a reação do SO3, que quando reage com água, forma H2SO4. O óxido ácido também pode reagir com uma base, formando assim um sal e água. Podemos exemplificar com a reação do SO2 mais o CaOH2, que forma CaCO3 e água. E por fim, temos os óxidos neutros. Os óxidos neutros são óxidos formados também por ametais ligados ao oxigênio. Porém, os óxidos neutros não reagem nem com água, nem com ácidos e nem com bases. E graças a isso, eles também podem ser denominados de indiferentes. Essa denominação é meio errada de dizer, pois mesmo que os óxidos neutros não reajam nem com água, nem com ácidos ou nem com bases, eles podem reagir com outras substâncias, como o caso do oxigênio. Dois exemplos que podemos citar de óxidos neutros são o N2O, que é o óxido nitroso, e o CO, monóxido de carbono. Como já foi dito, os óxidos neutros não ocorre reação nem se um óxido neutro reage com água, nem se reagir com um ácido, como é o caso do CO mais o H2O, que não ocorre reação, e o NO mais o HCl, que é um ácido que não ocorre reação também. Os óxidos são substâncias binárias, ou seja, são formados por dois elementos químicos. Necessariamente, um deles tem que ser o oxigênio e o outro elemento pode ser um metal ou ametal. Porém, em um óxido, o oxigênio precisa ser um elemento mais eletronegativo, isso é, precisa ter maior facilidade de receber elétrons. Quando o oxigênio se liga a um metal, a ligação é iônica e esse óxido recebe o nome de óxido iônico. E quando o óxido se liga a um metal, a ligação estabelecida é a covalente e o óxido recebe o nome de óxido molecular. Exemplos de óxido iônico tem o óxido de sódio e o óxido de cálcio. E uma propriedade importante que eles possuem é reagir com a água e formar uma base. Especificamente, o hidróxido. Isso ocorre especialmente entre os óxidos de metais alcalinos e os alcalinos terrosos, famílias 1 e 2 da tabela periódica, respectivamente. Já os óxidos moleculares, a sua grande maioria, se encontra na forma gasosa, e o oxigênio consegue se combinar em diversas proporções ao outro elemento químico. Por isso existem 6 óxidos de nitrogênio. Exemplos de óxidos moleculares: gás carbônico e do monóxido de carbono. A única exceção à ligação entre oxigênio e qualquer metal é o flúor, que por ser um elemento mais eletronegativo que o oxigênio, não pode formar um óxido. Logo, não existe óxidos de flúor e compostos tais como OF2 e O2F2. Não são considerados óxidos, mas sim fluoretos de oxigênio. Apesar de serem poucos reativos, em condições especiais é possível criar um óxido a partir da junção de oxigênio e um gás nobre, por exemplo, com o elemento xenônio. O oxigênio se liga a metais e a metais para formar compostos que busquem estabilidade que em sua forma natural eles não possuem. Os átomos dos óxidos, em sua maioria, se organizam a uma proporção voltada à quantidade de elétrons na camada de valência, fator que depende do elemento que está se ligando ao oxigênio. Outro ponto importante são as prioridades dos óxidos que se diferem.
pois além de estarem combinados por diferentes átomos que possuem características específicas que contribuem para a característica final do óxido, o principal ponto é com quem o oxigênio está ligado, se é com metal ou ametal, pois essa característica determinará todas as outras propriedades como ligação iônica ou covalente. Definirá se o par de elétrons ficará bem mais perto ou não do átomo de oxigênio. NOx, nomenclatura e, por fim, no caráter básico ou ácido. Devido à natureza dos elementos ligantes e em função do comportamento de determinados óxidos, os óxidos formados por elementos da parte direita da tabela periódica, metais alcalinos e metais alcalinos terrosos, terão natureza básica, e se formados por elementos da parte esquerda, a metais, terão a natureza ácida.